Sejam muito bem-vindos à Sombra da Árvore. Vem aqui e vem escutar histórias. Aqui é um lugar de contar histórias. E a história de hoje, eu não sei nada do que vai acontecer aqui. Shirley Brandão, a grande madrinha, só falou assim: Leninha, eu quero que você escute o Marcos Vinícius na árvore, porque faz todo sentido. E está aqui comigo o Marcos Vinícius, porque Shirley Brandão manda na árvore. E está ali me olhando, ela e Cíntia, minhas grandes parceiras. Marcos Vinícius, vamos dar o nosso melhor aqui nessa árvore? Não só nessa árvore, como a partir de agora, a gente tenta dar o melhor da gente para a gente mesmo, porque se a gente der o melhor da gente para a gente mesmo, a gente é capaz de dar o melhor de tudo para o próximo. Isso. É o que eu vou tentar fazer aqui com você. E sabe o que eu tô achando? Que essa árvore eu só vou escutar. Vou aprender muito com você. Não, Essa é a minha postura agora, de aprendiz. Aprendizado, na verdade, é uma troca. A gente está aqui para aprender. As pessoas que esquecem disso. Todas as vezes que você acredita que é protagonista de alguma história, você está perdendo a oportunidade de aprender. Isso aí. Então, estar aqui com você, para mim, é um grande aprendizado. Que bom. Apresente-se para o nosso público da Quem é o Marcos Vinícius? Aquela pergunta, né? Quem é você? Olha, eu vou responder objetivamente. Eu sou o eu sou. E eu sou o que eu sou. Então, eu sou o Marcos Vinícius. Adorei. Ai, mas vamos lá, enche essa empada. Uma vez eu escutei isso, achei bacana demais. A pessoa foi contando, disse, não, mas recheia essa empada aí mais. Me conta de onde que você veio. Eu tenho uma jornada interessante e a sincronicidade das coisas às vezes me surpreende. Eu tenho uma árvore de estimação. Sério? E a minha jornada de vida toda teve uma árvore. Na minha primeira infância, eu era o rei da árvore, porque eu tinha uma árvore na frente da minha casa, onde eu passei a minha infância, a maior parte do tempo. E essa árvore é meu refúgio. Além de ser as brincadeiras de pique, era pique na árvore. Eu achava que eu tinha um DNA de Tarzan. Eu dormia na árvore. Sério? Quando a mãe brigava, eu saía de fininho e ia para minha árvore, que ali era meu paraíso, minha paz. Então eu fico muito à vontade aqui nessa árvore. Que bom. Ela te recebe. E eu estou inteiro aqui. Que bom, que ótimo. Então vamos lá. E você é de Goiânia mesmo? Sou de Goiânia, nasci em Goiânia. Tem uma história muito legal que eu posso resumir. Não precisa. Deixa eu te contar uma história. Na árvore não tem pressa? Não, eu também não, mas é muito bacana. Eu quero saber detalhes. Eu venho de uma família... Meu avô era o cuidador dos filhos, ele tinha um negócio, os filhos trabalhavam, um veio para Goiânia estudar e meu pai ficou para ajudar o meu avô. E, logicamente, era em Fazenda Nova, uma cidade próxima daqui. E quando eu era para nascer, ele falou, meu neto não nasce no interior, vai nascer na capital. Então, mandou minha mãe para Goiânia para poder nascer em Goiânia. E com 2 dias ele falou, não, tem que conhecer meu filho primeiro, então não tem jeito de eu ir lá, eu vou alugar um avião para levar ele. Gente do céu. Eu quero conhecer meu neto. Aí, pouso em Fazenda Nova, no campo de aviação, mas não tinha nenhum carro na cidade. Então eu cheguei de avião e acabei de chegar na casa do meu avô de carroça. Então é uma jornada que é sempre bacana de relembrar. Que legal isso. E 1 ano depois... Mas seu avô era teimoso, hein? Teimoso. É igual o neto. Deixa eu te falar, tinha um professor que falava assim, ó, gente, genética e estatística são 2 coisas que geralmente funcionam. E muitas vezes a genética ela não é biológica. Às vezes ela pode ser também... Osmótica. E logicamente cósmica. Adorei. Melhor que osmótica. Tá vendo que você tá ampliando meu vocabulário? Que coisa boa. Vou anotar no meu caderno. Então, e a partir daí, a minha jornada sempre foi assim. Então, eu tive uma infância muito legal, mas com um trauma, porque aos 2 anos, quando eu tinha 2 anos, meu avô começou a ter um problema de saúde. E, logicamente, a vida dele financeiramente se desmoronou, porque ele é o capitão do negócio. E meu pai, como sempre foi ajudante dele, meu pai não tinha uma profissão. Olha, e ficou. E eu assisti uma jornada muito interessante de uma pessoa que soube trilhar num caminho que às vezes não tinha nenhuma comodidade, mas superando todas as fases. Então,
E estar do lado foi muito legal. Você viveu isso. Eu vivenciei, tive experiências maravilhosas, com 6 anos de idade, E 7 você anos de tinha idade. irmãos? Nós somos 5. 5 irmãos. Eu sou o mais velho. Ah, Somos 4 irmãos e uma irmã, a Márcia. Então essa jornada me ensinou muito, muito. E logicamente eu brinco hoje que eu tinha tudo para ser um cara pessimista. Mas a minha herança cósmica me fez ser um otimista. E hoje eu sou um ativista da felicidade. que legal. Então esse é o resumo. Então eu tive a oportunidade de morar em outras cidades. Eu sempre fui requisitado. Quando tinha uma missão que ninguém queria, Chama o Marcos Vinícius. chama o Marcos Vinícius. Então eu achava que era um tipo de Rambo do meu negócio. É uma campanha lá no Maranhão, é uma campanha Não, mas lá no fim do mas mundo. me volta aqui. Na adolescência, me conta como é que você definiu esse rumo aí. O que você... Primeiro, assim, eu não vou te perguntar o que você é, porque, assim, hoje a gente é tanta coisa, né? Mas qual foi o primeiro rumo profissional, assim? O primeiro rumo que tentaram me dar foi de ser um engenheiro elétrico. Meu pai tinha uma paixão, então eu acabei entrando na Escola Técnica Federal para fazer um curso de eletrotécnica. E esse foi o grande encontro com o meu mundo, porque de eletrotécnica eu não aprendi nada, mas eu aprendi sobre quase tudo na vida, porque era uma escola muito aberta, diferente de uma escola onde você faz ginásio. Então eu entrava de manhã, você saía da escola à noite. Então eu tinha a oportunidade de ter um debate cultural, um debate político, musical, ginástica rítmica, ginástica olímpica, todos os esportes que você imaginar eu já joguei. Né? Já fui jogador de futebol. Que legal! E essa coisa toda da escola técnica me fez ser um cara mais curioso do que eu era. E eu defini que eu queria trabalhar com comunicação. E eu tenho uma passagem muito legal que quando eu defini isso, eu procurei uma produtora que produzia os filmes comerciais, propaganda, Com em quantos Goiânia. quantos anos você Eu tinha? já estava com 18. Não, super E jovem. antes disso, eu já vendi. Menino, eu já vendi ameixa, doce nas construções. Eu fazia de tudo. Você se virava. Eu me virava. E eu cheguei nessa produtora chamada Macro, que existe até hoje, mas na época era Macro Filmes. E Eu posso te contar uma coisa antes? É porque eu vou ter nos insights. não, fica à vontade. Se eu não falar, parece que depois eu vou perder. Eu havia comentado com você antes da gente começar que eu estou fazendo uma mentoria de comunicação. E ela chama Heloísa Limeira, uma professora de Brasília fantástica. E ela me contou uma coisa que eu não sabia, sou da área de biológicas, então eu até deveria saber. Que o nervo vago, eu não sei se você conhece isso, ele vem do cérebro, passa pelo coração, sobe, ramifica e vai para as cordas vocais. Então ela me falou, a comunicação ela vem do coração. Olha que louco que é isso, eu não sei se você sabia disso. Então assim, eu achei isso tão bonito, eu falei, gente, eu da área de biológicas, a professora de comunicação vai me falar isso, mas assim, a comunicação vem do coração. Então quando você falou de comunicação, todos nós deveríamos ser da comunicação, né? Principalmente se ela vier do coração. Exato. Mas volta. Então, eu chego nessa produtora, assim, igual tentando achar aqui o espaço da árvore, e bati na porta e falei, olha, eu tenho o maior sonho, eu preciso trabalhar aqui. Aí o cara que me atendeu falou, não, mas no momento não tem vaga. Eu falei, eu faço qualquer coisa, se precisar limpar aí até arrumar a vaga, eu fico aqui. Mas eles tiveram a resistência, e imediatamente eu entro num curso, na época, um colégio que tinha no setor universitário, e dentro da sala de aula eu fiz uma amizade com uma pessoa que tinha o meu perfil, a gente se conectou muito rapidamente. Aí eu falando da minha história, querendo trabalhar numa produtora, ela falou, meu pai é dono da produtora. Aí eu falei, quem é seu pai? José Petrilo. Qual a produtora? Da Macro. Você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Então deu tudo certo. E acabou que além de ficar muito amigo, foi uma oportunidade muito grande, que eu conheci um cara que ele tinha sido gerente de marketing da Coca-Cola antes dele montar a produtora, tinha uma visão de mundo completamente diferente, tinha um conhecimento como ser humano muito aberto e acabou me adotando porque eu virei o
o parceiro dele. E numa idade ainda considerada muito jovem, mas com a experiência de alguém que eu andava que me ensinava muita coisa na vida, em tudo. Uhum. E criou um network na época que eu não teria condição de, Se não fosse ele. se não fosse ele. Então, ia pescar com o Ciron, com o DJ, tinha uma relação muito grande com alguns escritores, o mundo da cultura, os presidentes de instituições, o governador. Então foi para mim um mundo maravilhoso, que eu era o carregador de mala dele, mas eu tinha a oportunidade de estar conversando com todo mundo. E isso me fez ter um pouco mais de abertura e me proporcionou muitas coisas que depois eu fui colher na frente. Porque quando eu vejo uma árvore dessa, imagine, quando você pega uma semente, você não sabe a grandiosidade da semente. Então, às vezes, as coisas acontecem de onde menos você espera. Tem uma história que eu vou tentar lembrar, que é assim, das sementes da laranja. Que quantas sementes tem dentro de uma laranja? Não, mas quantas laranjas tem dentro de uma semente? Exatamente. Então, resumindo, aí eu tive a oportunidade de ir para Uberlândia, eu fui ser diretor da TV Triângulo, que é a Globo lá, com muito pouca idade. Depois eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte. Trabalhei numa agência que tinha muitos clientes de perfil nacional, Grendene e outros. E tive a oportunidade de participar de um momento muito importante da democracia ou da história democrática do Brasil, porque no primeiro momento o movimento das diretas essa agência teve toda uma participação, então eu vivi e trabalhei com o movimento das diretas já. Conheci pessoalmente um cara que para mim foi uma referência muito grande, foi o Tancredo Neves, que virou governador de... Conheci ao ponto de um dia eu estar gravando um ano de governo dele, e eu estava lá no Palácio da Liberdade, eu estava sentado ali onde a Cíntia está sentada, e ele aqui onde você está sentado. E o meu cameraman estava assim, como o Cristiano aqui. Eu chamei meu produtor e falei assim, vai lá e conserta a gravata do Tancredo, que ela está torta. Aí o Tancredo falou, torta para que lado, Marcos? Eu falei, como é que você escutou? Nossa, sério? Aí ele falou, você acha por que eu tenho essas duas orelhas desse tamanho? Né? E me chama de topogígio. Diferente. E essa mesma agência teve a oportunidade de fazer a campanha do Collor de Mello. Então acho que o Collor rodou o Brasil inteiro atrás de alguém que acreditasse nele, ninguém acreditou. O dono da agência, o Almir Sater, acreditou, e o resto da história você já sabe. E logo após isso eu tive a oportunidade de ser contratado por uma multinacional e fui para Bogotá. Então eu morei 7 anos em Bogotá, na Colômbia, numa agência muito bacana. O povo da Colômbia me tratou muito bem, foi a pós-graduação que eu nunca fiz. E ter contato com o mercado internacional, atender multinacionais. E deixei muitos amigos que hoje eu reencontro e fico muito feliz de ter tido toda essa oportunidade. Então a minha grande paixão por rádio, ela potencializou na Colômbia, porque eles fazem um dos melhores rádios do mundo. Eu não sabia disso. Então é um país que a gente sabe muito pouco, porque a gente teve muito preconceito contra esse país. A gente só lembra da história de Pablo Escobar, que era um país produtor de cocaína, e ninguém nunca imaginou, por exemplo, você morar em Bogotá, você está a mesma distância que você leva de Brasília a Fortaleza, é o tempo que você leva de Bogotá a Miami. Então é um país que está muito próximo dos Estados Unidos. Então uma população que tem uma influência muito grande americana e espanhola. A segunda casa dos milionários colombianos é na Espanha. Então todo grande empresário, empreendedor tem uma casa na Espanha. Então tem vínculos culturais fortes, então tem uma realidade diferente daquilo que às vezes a gente imagina aqui. Engraçado, né? Por que o mal sempre ganha mais holofote? Porque tem uma coisa chamada sombra. Às vezes as pessoas se escondem na sombra. Mas também tem sombras boas. A sombra da árvore. Mas a sombra boa é porque ela é alimentada pelo sol. Tem que ter um equilíbrio nesse negócio. Assim, que a gente, mas assim, nós ainda permitimos que sombras pesadas ainda tenham muito holofote. Eu vinha conversando quando estava vindo para cá, com a Chile, por exemplo, as pessoas às vezes leem muito as escrituras, têm muito apego à religiosidade, mas
não procura compreender a vida. E tem uma passagem que todo mundo fala, mas ninguém nunca compreendeu, que é: se alguém te bater na face direita, você oferece a esquerda. Então, na verdade, isso é um simbolismo. Se alguém te tratar com ódio, dê amor para ele, é carência. Se alguém te tratar com ira, dê paz para ele, porque ele nunca teve. Então, esse era o simbolismo de dar a outra face. Então, São Francisco de Assis falou isso muito bem na oração dele. Então, o que a gente precisa é se reconectar novamente com o que a gente chama de vida. A religiosidade tem que entrar na vida. Mas assim, você está falando isso, eu lembrei de uma passagem que falava assim, porque Confúcio era assim: fazei ao próximo o que você gostaria que fizesse a você. Só que Jesus Cristo deu uma complicada assim, né? Não. Mais que isso, se bater na sua numa face, deixar Ofereça a outra. Mas mestre, tipo assim, sério, né? Porque isso é tão difícil, nem um castigozinho. Não, ora, resolve, Exato. paz. Mas isso é muito difícil, porque a gente tem uma parte ainda humana física que é muito forte, a gente ainda é muito instintivo. Então, é um esforço sobre-humano, porque fisicamente, quimicamente, o caminho do confortável é o instintivo, é o automático. Então é uma mudança de hábito muito forte, exige esforço, exige consciência. Não dá para ficar anestesiado. Mas vamos voltar atrás um pouquinho, já que Vamos. você pediu para eu contar a história. Eu quero, pode voltar. O que passa é o seguinte: a gente esquece muito rápido que a gente foi criança. O ser humano esquece muito rápido que ele já foi semente, ou seja, foi criança. E logicamente, se você for fazer uma viagem na sua memória celular e afetiva, se você voltar aos 3, 4 anos, você deve lembrar de como você era inteiro. Como você era uma semente que poderia conter uma árvore desse tamanho dentro de você. E o processo de manipulação, o processo de robotização das pessoas, o processo de acomodação das pessoas, que ele é muito forte, começa a transformar essa semente em partes e não deixar ela ser completa. E criar métodos para que ela tenha um tipo de comportamento que se encaixe dentro daquilo que se propõe quem está manipulando. Então, aí você sai do seu mundo ou do seu paraíso e começa a entrar dentro de uma segmentação, que são caixas. A igreja, independente de qual seja a religião, te impõe um tipo de comportamento. A escola te impõe um outro tipo de comportamento. Você tem que definir o que você vai ser, como se aquilo fosse realmente a oitava maravilha do século do mundo. E, logicamente, você vai deixando de ser gente. Então, quando Jesus, já que você trouxe Jesus, falava: largue pai, mãe, família e venha comigo, era: seja você de novo. Isso. Não é para largar, doutor. Não, seja você Não é de literal, novo. Jesus não era literal. Ou seja, desperte a sua consciência. Quando as pessoas leem um salmo como 91, que fala: refugie no Altíssimo, as pessoas acham que o Altíssimo é um lugar lá em cima. Não, é a sua consciência. Não, é aqui no meio do mundo. É no meio do mundo. E você tem uma consciência desperta. Então, é muito difícil a partir do momento que a gente tem a maioria da população dormindo. O que é dormindo? É não estar desperto. É aceitando tudo que impõe. E aí os valores e as referências passam a ser, como diz hoje nas inovações tecnológicas, né, metrificadas. Então é quanto, não é quali. Então essa relação é que está distorcendo. Por exemplo, você está bebendo nessa árvore, se alimentando nessa árvore, é tudo que o mundo precisa para se reconectar, porque a gente veio daí. De sentar numa roda e contar histórias. De se conectar de verdade. O sol, porque sol faz mal. Não, o sol nunca fez mal. É porque você não está conectado no sol. Assim como as pessoas falam que o agrotóxico é nocivo a tudo que é alimento, ou seja,
O agrotóxico não é nocivo só ao ser humano, ele é nocivo também à origem dele. Um abacaxi com agrotóxico, o abacaxi sente. E a mesma proporção é o seguinte, é o pessoal fazendo você se entupir de protetor solar, isso é igual passar pesticida na sua pele. Então, Você não passa, não passo. Não passei nos meus filhos. Eu não passo por isso. Mas vai contra a corrente, então você é doido. Vai ficar bravo com a gente, mas é porque eu tenho uma pele que aceita também. Porque se eu fosse muito branca, talvez, né, era mais complicado. Mas assim, eu gosto do sol. Você vem da biologia, a sua formação é biológica, não é isso? Não tem nenhum tratado científico que afirma isso. Até porque o rejuvenescimento das células, né, da pele, ela acontece na mesma proporção das suas células internas. Então, ou seja, ela é rápida. Eu queria voltar numa história que você falou de criança, né? Que as crianças, quando até os seus 4, 5 anos, que eu quero resgatar. Eu resgato a criança que tem em mim, só que assim, eu resgato a parte boa, eu deixo a parte birrenta lá. Eu educo a parte birrenta, não quero trazer ela não. Mas aí quando a gente é criança que tem tipo 4 anos de idade, a professora entra e fala assim, quem é o melhor jogador de futebol? Eu. Aí quando eles têm 7, quem é o melhor jogador de futebol? Ele. Não é isso? Desse jeito. Então assim, por que a gente perde isso, né? E aí eu tô deixando, eu adoro humor. Meu pai sempre me ensinou, eu não falo assim, é tipo as parábolas, mas as parábolas do meu pai eram parábolas não muito politicamente corretas, que eu não posso repetir, mas elas me marcaram muito. E meu pai sempre me ensinou com histórias. E eu falo assim, gente, e ele é muito bem-humorado, eu ria, isso me marcou. Então essa criança, eu permito que essa criança, se eu achar um trem engraçado, eu vou fazer graça dele mesmo, eu adoro humor. Esses dias, Marcos Vinícius, eu passei mal de rir no trânsito da minha filha, falar assim, mas o que tá acontecendo? Com aquelas figurinhas de WhatsApp. Que era uma figurinha que falava assim, ó, por isso que você era escolhido para segurar a cartolina na escola. Porque eu não sei se você lembra disso, era assim, ó, quem segurava a cartolina é aquele que não fazia nada. E eu já segurei a cartolina algumas vezes. E aí minha filha, como que eu explico para minha filha que a gente apresentava trabalho em cartolina de escola? Não consegue, porque ela tá numa era muito digital. E aí, o mundo correndo muito rápido, e eu resgato isso. E aí eu me diverti, ri, falei, gente, eu amo essas figurinhas, mas você não é normal. Não sou mesmo. Eu rio à toa, eu rio sozinha, eu mando o WhatsApp, a Shirley sabe disso. Eu te amo, aquelas coisas loucas. Essa criança faz isso, essa criança abraça, e ó, eu gosto de você. Essa criança tem uma ingenuidade que deve ser mantida, mas, como eu conversei com você, a gente precisa de vestir a matreirice, porque nem todo mundo pode receber essa ingenuidade. Mas é disso, sabe isso que você está falando? Entendo. Ok, a gente precisa fazer mundo, a gente precisa saber bailar. É que roupa que eu vou em qualquer lugar, a gente não vai com qualquer roupa em qualquer lugar. Eu tenho que saber a roupa que eu vou vestir para aquele lugar. Eu acho isso bonito, não é ficar lá no topo da montanha meditando. É aqui no meio eu conseguir manter minha serenidade. E tem uma frase muito legal que as pessoas, se compreendessem também, poderia tentar ter esse entendimento, que é, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Já falaram isso aqui hoje, né? 2 coisas que você falou aqui já foram faladas aqui hoje. Olha que doido. Porque é uma coisa impressionante, porque as pessoas às vezes não se sentem bem, não harmoniza com o ambiente e fica por uma obrigação ou por um comodismo ou por um interesse qualquer. Então, logicamente, isso influencia. A gente sabe que nós somos energia, e energia tem que ter frequência. Toda energia que tem frequência tem um tom, isso é igual música, tem uma ressonância. E você percebe, quando desafina ou não desafina, ou quando tem interferência na transmissão, quando a gente está num programa, por exemplo. Hoje, com as inovações tecnológicas, às vezes a gente tenta fazer um bate-papo por Skype, e sempre dá um problema na internet. Sério? Porque tem lugar que às vezes nós temos aí uma série de dificuldades ainda. A internet não é o que se propaga. Mas se você tem conexão, às vezes você ameniza isso. Né? Então você tem que saber transmitir, você tem que entender de frequência. E a frequência da harmonização, porque as pessoas acreditam que a harmonização é só com vinho. Não, harmonizar o diálogo, harmonizar a química. Eu sou de uma época que minha química bate com a sua, então está tudo certo.
Porque se não bate, não adianta insistir. Não vamos ser teimosos. Não. Aceita, escuta. Mas para a gente escutar, para a gente sentir, a gente tem que estar muito consciente e presente. A consciência é fundamental. Aí eu escutei um dado que ele fala o seguinte, olha que bacana isso, é uma metáfora que eu achei super bacana. Como funciona o nosso inconsciente, o nosso cérebro. Eu te dou 100 moedas de R$1. E aí te fala assim, separa 5, Marcos Vinícius. Aí você separa 5 e fala assim, essa aí você faz o que você quiser. As outras 95, eu vou arranjar alguém para investir para você. Você topa esse negócio? Claro que não. Assim é o nosso inconsciente. Os cientistas falam que 95%, em geral, estou falando de média, funciona o nosso inconsciente comanda o que a gente está fazendo. Então, eu posso explicar um pouquinho sobre isso? Pode falar, estou aqui para aprender. Eu solto e você me devolve. Então, tem duas coisas que mentiram pra gente. A minha vontade é escrever um livro que é tudo mentira, porque quase tudo é mentira. Então, primeiro, vieram com a história que a gente só usa 5% do nosso cérebro, se a gente usasse, seria uma potencialidade X, Y, Z. Segundo, que quando está na Bíblia, é porque as pessoas não entendem o simbolismo da Bíblia. Tá? O problema é que o subconsciente é o outro mundo. O subconsciente, imagina o seguinte, é o que faz você materializar aquilo que você tem no consciente. Então, o subconsciente hoje, ele ocupa, numa média que a gente, para ser otimista, 80% do seu negócio, que é você. Você só trabalha com 20%. Por isso que tudo que se fala, por exemplo, palavra tem poder. Porque se você insistir 5 vezes numa palavra, árvore, por exemplo, o seu subconsciente vai começar a registrar e imprimir que a árvore é importante para você. Tudo que é árvore, então, vai te conectar. Se você fala, eu sou feliz, e tem esse propósito, de verdade, não só fazendo teatro, se você todo dia acordar de manhã, for para o espelho e falar, eu me amo, eu me amo, eu me amo, todos os dias, o seu subconsciente registra isso, você passa a ter uma autoestima completamente diferente. Só que as pessoas se desconectaram delas mesmas. Eu quero ser igual a fulano, eu quero vestir igual ao ciclano. Então, ou seja, transformar a vida num espelho, mas só para ter reflexo. Então, quero me espelhar em alguém. Não, então se modele com alguém, mas você não precisa espelhar em alguém. Tá? Então, isso faz com que essa afirmação sua seja meia verdade. Não, é porque a gente está falando de média, a gente não está falando de exceção, mas eu concordo com você, um salve. As exceções que são as exceções, eu escutei uma bacana de mais gente, não são as ideias que movem montanhas. E quem move montanhas são as escavadeiras. Então, se a gente pode ter ideia, mas a gente tem que ter quem realize. Então, você está vendo que eu estou empolgada com esse negócio. Mas o que eu queria te dizer? Eu sou uma buscadora. Isso aqui é filho de pandemia. É uma angústia que eu sempre vivi. Eu fiz faculdade entrei para a faculdade com 17 anos, 16 para 17 anos, muito jovem. Tratar da pão de ló, como diz, eu tinha uma vida muito confortável. Meu pai batalhou pensando assim, vou dar conforto para esses meninos. Mal sabia ele que é o desconforto que nos faz maiores, né? Mas enfim, fez a parte dele. Eu sou apaixonada no meu pai, é um dos meus heróis. E aí, mas uma angústia. Gente, eu preciso resolver essa angústia. E fui perceber através da psicanálise, através de uma espiritualidade, eu falo que eu tenho alguns pilares muito importantes. A espiritualidade, hoje eu estou no espiritismo, eu preciso de um lugar, eu sinto que aquilo ali me acolhe, eu preciso disso, eu preciso de disciplina. E aquilo me dá. Filosofia é uma coisa que me ajudou muito e a psicanálise me transformou. Então essas são as minhas 3 bases principais. E aí, essa angústia na pandemia, ela não gritou não, tem uma história que fala assim, Marcos Vinícius, o cara chegou num posto de gasolina e tinha um cachorro chorando no chão. Você conhece essa história? Não. E o cachorro chorando, gente, eu gosto tanto de cachorro, você tá me incomodando. Chegou no frente e você falou assim, cachorro não para de chorar, o que tá acontecendo? Não, deixa eu te falar, ele tá deitado em cima de um prego. Então, por que ele não levanta? É porque tá doendo um tanto para ele chorar, mas não tá doendo bastante para ele levantar. Tem que doer.
E aí doeu na pandemia. Eu falei, deixa eu fazer. E aqui eu me encontrei. Assim, eu estou me encontrando, sabe? Mas eu ainda tenho uma parte muito forte em mim desse mundo ainda me contamina. Me contamina com. Me deixa em dúvida. Por exemplo, um filho meu, tem 2 filhos adolescentes, e meu filho fala assim: por que toda mãe deixa? Assim, eu bebê com 14 anos, meu filho, eu não sou todo mundo. Só que eu falo isso pra ele, mas lá a Leninha fala assim, gente, será que eu tô tão fora assim desse mundo? Então o que eu tenho que fazer? Quando eu questiono, todos os dias de manhã cedo, 5 e pouco da manhã, estou meditando e fortalecendo as minhas raízes, os meus valores internos. Porque a hora que eu vou pro mundo, ele ainda mexe comigo. Então eu acho que isso é uma evolução. Eu acho que cada vez mais, que é onde eu quero chegar na sua fala, a gente tem os passos que a gente vai dar para ter. Tem gente que é super evoluída e que não. A professora Lucilena Galvão, que eu entrevistei aqui, é impressionante como ela é um ser nela. Eu tô longe. Então tem momentos que me incomodam, que eu me questiono. Então eu preciso estar o tempo inteiro voltando para mim. Então é uma ginástica, Marcos Vinícius, assim, precisa de esforço, precisa Vamos de lá. vida. Leninha, se as pessoas partissem do princípio que o ponto de largada poderia ser a forma mais democrática da gente rever tudo isso. Todo mundo tem direito de ter a largada dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que sonha. Onde vai chegar depende da competência de cada um. Sim. Não? Sim. Então, quando a gente fala de exceção, de medições, eu acredito que a largada todo mundo tem igualdade. Somos iguais. Somos iguais. E não é porque você foi criado em pão de ló que você sentiu que às vezes o desconforto é que constrói. É porque nós temos um sistema que é muito complicado na formação de uma humanidade. Com tudo isso que a gente está vivendo, ou seja, a humanidade já vivenciou períodos mais inovadores do que esse. Se você, por exemplo, tiver a oportunidade de entrar e meditar dentro de uma pirâmide no Egito, em Quéops, por exemplo, você vai entender que nós ainda estamos engateando por esse novo processo de onde a gente quer chegar, mas teve gente que já chegou lá. Se a gente pegar a modelagem de Jesus Cristo, que foi um cara que o tempo todo trouxe a física quântica para o simbolismo, para tentar convencer as pessoas a entender o que era a vida, o que é ter desapego, que hoje está na moda falar desapego, eu dou a roupa para me desapegar. Não, desapego não é isso. Está muito maior. Então, nós temos processos aí que nós desaprendemos, essa é a verdade, a questionar, nós desaprendemos a ter curiosidade, nós desaprendemos a perguntar. Todo mundo tem resposta, mas ninguém tem pergunta. Ninguém sabe te perguntar. Eu, por exemplo, eu quero promover um curso ou uma conversa sobre escutatória. Porque todo mundo é bom de oratória. Todo mundo quer fazer oratória. Não, eu quero fazer, eu vou promover um curso de escutatória. Fala, cara, você tem 2 ouvidos, mas você não escuta. Você não ouve. Você tem 2 olhos, mas não enxerga, você não vê. E tem uma passagem bíblica que é maravilhosa, eu gosto muito de usá-la. Todo mundo acha que eu tenho alguma vocação de ser religioso. Não, é porque eu quis entender qual era o simbolismo da mensagem da Escritura que tanto fizeram para poder robotizar as pessoas. Se você pega, por exemplo, por que existe o cristianismo? Porque o cristianismo foi uma forma de matar a filosofia durante 10 séculos. Ela desaparece no século III e reaparece no século XIII. Por que isso? O Constantino viu, assim como eles deram conta de crucificar e matar o cara que veio falar no cristianismo, ele viu que ele deixou a semente muito bem plantada e começou a dar muito fruto. Então ele falou, opa, esse negócio não tem jeito de matar todo mundo, senão vai ser uma... Então vamos fazer o seguinte, ele decreta que a partir do momento X, a religião de Roma é o cristianismo.
para poder anular o pensamento do cristianismo. E pega o cristianismo, anula a filosofia e mata o pensamento durante 10 séculos. As pessoas não questionam nada, recebe tudo isso assim de uma forma como se fosse, faz parte da história. Então a história mentiu. Alexandre o Grande não foi grande. Ele chegou no Egito e encontrou tudo pronto. A história, lá nós fomos descobertos pelos portugueses, não foi, nós já estávamos aqui. Eles passaram por aqui e viram que isso aqui era próspero e rico e resolveram tomar isso da gente. E aí brigaram com os espanhóis, com os holandeses, com os franceses, porque todo mundo queria uma parte. Quem não quer? Quem não quer, né? Então, vamos voltar um pouquinho, né? Porque essa iluminação da árvore do conhecimento aqui, a árvore do saber, olha o tanto que isso é bacana. Né? Fizeram da maçã um bode expiatório. Fizeram da Eva, tudo culpa da Eva. Então tá bom. E depois as mulheres querem empoderamento. Precisamos de um culpado. Então se a gente tem que ter despertar, e a criança tem isso. Então, ou seja, essa carência do adulto hoje é porque ele matou sua criança. Todo adulto, o DNA dele está na criança. Você é aquilo que sua criança foi. Mais cedo ou mais tarde, os adultos vão descobrir isso. Os analistas tratam as crianças, né? Exatamente. Isso aí. Aí inventaram os analistas, sendo que nós somos analistas. Mas assim, não. A gente precisa de parceria. A gente precisa. Eu acho que a gente... E assim, não é um analista por... Sabe o que meu analista falou ontem? Achei muito bacana. Leninha, engraçado, eu queria criar um programa de formação de analistas. Mas eu fazendo análise, eu estou formando analistas. É isso, você entendeu? Então, assim, o que eu recebo, eu vou passando para você. Eu não tenho nada contra o analista. Não, tem ok? certeza. Então, o que nós estamos aqui já é muito legal, que nós estamos provocando um bate-papo para as pessoas entenderem que a busca no analista não pode ser nem um modismo e nem uma terceirização do meu problema. Não, ele não resolve o seu problema. Mas até as pessoas descobrirem isso, ela passa por 50. Entendeu? É porque também tem... Não vamos a gente vai entrar num negócio Exato. complicado. Então, o grande lance você trouxe se as pessoas entendessem que o analista pode ser a face esquerda da sua direita que foi afetada ou que foi esbofeteada, e aí você vai aprender a se conectar, que tudo tem uma solução a partir do momento que você resolve enfrentar o problema. E, logicamente, ele é um facilitador, porque ele se preparou para isso. Sim. Então, o que eu quis provocar aqui é que o professor é um analista, depende de como você encara. Um odontólogo é um analista. Eu, por exemplo, quando você falou que sua formação é odontologia, eu tenho trauma de dentista. Porque, para mim, todas elas foram torturadoras da vida passada. Até os instrumentos e as ferramentas que elas usam parecem uma coisa pré-histórica. E aquele motorzinho? É verdade. Eu tenho que concordar com você. Mas, Marcos, você sabe que você está falando uma coisa e me veio um insight assim, que eu achei muito bacana, que esse negócio de terceira saída. Eu gosto muito disso. Esses dias a gente estava na evangelização, eu sou uma professora de evangelização, e eu fui porque assim, gente, precisamos de alguém para ajudar esses meninos. E a gente é cristão, na verdade. Pronto, a gente fala de Cristo e da base dele. E aí ela falou assim, o que é Jesus Cristo para você? Ela perguntou para cada evangelizadora. Aí eu fui falar, viajar. Ela falou, não, peraí, eu tô falando para você. Objetivo. Aí eu falei, putz, eu preciso pensar. Deixa eu pensar. Aí uma terceira, que é uma psicóloga que eu sou muito fã dela, falou assim, para mim ele é a terceira saída. Aí eu falei, que doido, que é isso? Ela falou assim, é assim, você tá numa encruzilhada, ou para um lado ou para o outro. Ele te dá a terceira saída. Não é nem esse lado, nem esse outro. É igual a mulher adúltera. Nem vai apedrejar, nem vai perdoar. Assim, se você não fez... Sabe isso? Jesus, achei isso tão bacana. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E aí, assim, qual que é a sua terceira saída? Então, acho que é isso. Aí eu comecei a ver ele dessa forma, assim. É a terceira saída. Só que a terceira saída tá onde? Aqui, ó. Então, eu vou te provocar um pouquinho mais, posso? Deus, tô ficando com medo. Vai, estamos Então, nós, por exemplo, a história crucificou Jesus, mas crucificou uma outra pessoa da forma mais
sem compreensão do processo, já que se você comprou a história de Jesus, se você entrou na história de Jesus, se Jesus Cristo é sua referência, porque o tempo todo criou uma cultura da malhação do Judas, o traidor Judas, o que entregou Jesus. Ele só cumpriu o seu propósito, e Jesus sabia disso. Sabia. Então era um cara que era para ser celebrado, porque ele deu conta de cumprir a sua missão, mesmo que aquilo tenha afetado de uma forma que ele, não contendo o sentimento, ele entregou a sua vida. Então, ele foi capaz de entregar a sua vida, mas não desistiu da missão. Então, é um entendimento completamente diferente. É por isso outro ponto de vista. Exatamente, só que a gente não deu conta de ler. E a vida é assim. É isso aí. Então, por isso, hoje a gente tem um conceito num programa que a gente criou lá na Jovem Pan, que é o Show da Manhã, de ser ativista da felicidade. Isso aí. Vocês são doidos. Não, nós somos doidos. Totalmente. Enlouquecidos. Porque insano. Se fosse você, prendia a gente. E olha, eu vou realizar. Olha, eu vou falar uma coisa, se você ficar aqui mais 5 minutos, você vai ser contaminado. Isso é pior do que Covid. A gente contamina na hora. Isso aí. Então, essa é uma forma de entender o processo. Você não tem problema, você é ativista da felicidade, o que eu mais tenho é problema. Por isso que eu sou ativista da felicidade. Porque senão, ou seja, a gente não daria conta de enfrentar a história. E alguém te prometeu que a vida seria fácil? Ninguém. Alguém te prometeu que a vida não teria problema? Não, ninguém. Mas alguém falou assim, se prepara, porque a jornada é longa. Se prepara, porque a jornada... E é sua. E é sua. E viva essa jornada. Cada coisa que acontecer com você é um aprendizado. É isso aí. Eu falo assim que o século XXI nos deu isso, né? Vou te falar de um psicanalista que tem essa teoria, que é o George Forbes, que eu adoro, que é assim, estamos no século XXI, o século da responsabilidade. Então eu vou te dar um exemplo que eu achei super bacana. A gente estava conversando e aí duas moças que trabalham comigo, que são assim, que a gente conversa muito durante o almoço, e elas falaram assim, minha cunhada lá de Brasília tem um diabetes descompensado, tá mal, 30 e poucos anos e não resolve. Foi ao médico e saiu de lá e falou assim, aquele médico tá achando que eu vou comer alface. Coitado. Aí eu pensei, gente, o médico fecha o consultório dele, lembra dela? Meu amigo, cai na real. Isso é responsabilidade sua. Então, e quando a gente traz, nossa, mas responsabilidade para mim é muito pesado. Mas se você é o piloto da sua vida. Pronto, sai do banco do motorista e vai porque você de passageiro, vai para o motorista, porque não tem outro jeito não. E se a gente está numa estrada e a gente aprendeu no Detran lá a dirigir, mas a gente aprende mesmo quebrando a cara. E não é tão difícil, porque se eu tô atenta à estrada, eu tô vendo um buraco, eu sei que eu vou ter que reduzir. Não é uma velocidade média constante, não é piloto automático. Eu tenho que saber a hora de parar e a hora de correr. Tudo tem hora. Só que, infelizmente, ninguém vai dirigir pra gente, é a gente. E você tem que aprender a ler as placas. Isso aí. Os sinais estão em todas as partes. Aprende? Aprende. Deixa eu te falar, nossa... Cris, como é que tá nós? A gente não para mais, não. Eu queria falar... Você quer falar mais de alguma coisa? Não, o que você quiser falar, eu tô pronto. É porque a gente não falou que eu queria te perguntar do movimento dos 300, que eu fiquei super curiosa. Então vamos falar do movimento dos 300. O movimento dos 300 nasce do ativismo da felicidade. E, logicamente, como a gente tem um olhar, e eu comecei a perceber que as pessoas poderiam ampliar seus entendimentos, então a gente cria o movimento dos 300 porque tem uma história bíblica muito bacana também, vem cá. que é o seguinte, vem cá. os espartanos, né? Adoro. Os 300 contra os Tebas, não, porque eles copiaram a Bíblia, porque na Bíblia tem uma passagem onde o pessoal queria, Jerusalém estava ameaçada de ser conquistada por um grande exército que estava em volta, mais de 120 mil pessoas, e o cara não tinha um exército para defender. E aí veio o Senhor e fala com ele, né? Ele falou, então você vai ter que enfrentar, nós não podemos perder a nossa base.
Aí ele seleciona um monte de gente lá e consegue reunir 40 mil pessoas para enfrentar. Aí o senhor fala, ó, com esses 40 mil pessoas, é a mesma coisa que você não ter nada, porque a hora que bater o pé lá, eles saem correndo, tudo medrosos. Faz um teste com eles. Aí 40 mil pessoas, ele volta e fala, agora tem 11 mil. Ele falou, você continua sem ninguém. Vamos fazer um teste? Desce naquele lago ali, igual você tem um lago aqui perto da árvore, e pede para eles tomar água. Dependendo de como eles tomarem a água, nós vamos selecionar. Certo. E dos que desceram, então todos buscaram uma posição confortável, porque tomar água assim no lago, só quem já tomou sabe que você não tem posição. Então aqueles que sentaram, buscaram não sei das quantas, deitaram para ver se... Né? Não, aí, descartado. tudo descartado, porque aí a hora que ele viu que 300 lamberam a água igual o animal lambe, aí ele falou, você tem 300. Esses 300 que lamberam a água entenderam. Eles não correm de nada. Então eu vou te dar a forma para você enfrentar e vencer esse exército de 110 mil, com 300 homens que estão preparados para poder enfrentar. E logicamente é muito bacana a história, porque aí ele faz um truque. Adorei. Ele faz um truque, pede o pessoal para comprar umas cornetas lá, na época era, e umas cânforas. E começa a bater, né? Como se fossem umas moringas, com luz de vela dentro. Então eles começam a fazer uma zoeira com essas cornetas, invade o acampamento à noite e começa a estourar as cânforas com luz dentro. Os caras falaram assim, tem um batalhão de 300 mil aí. E aí os caras saem correndo, atropelam, não sei o quê, porque eles foram atacados de surpresa. Ilusionistas. Então os 300 vencem a batalha, porque os 110 mil correram assustados com a mágica que o Senhor declarou para esse seu discípulo. E essa é a realidade nossa do século XXI. A ignorância está fazendo com que as pessoas fiquem dormindo, não despertem. Esse comodismo de terceirizar tudo. Então, o seu filho não deve ter andado de ônibus na vida. Eu tenho filha de 12 anos. Eu andei. Pois é. Então, o movimento dos 300 vem com essa proposta de ter pelo menos um grupo, que não é quantidade, é qualidade, que comece a pensar e que cada um se transforme numa semente para se germinar no local onde eles estejam, seja com seus amigos, na sua família, onde é, para a gente multiplicar essa população de pessoas que têm curiosidade e que acreditam que uma árvore é conhecimento, que uma entrega ela é consentida porque tem confiança. O entendimento de enxergar a vida e ver símbolos na vida, que às vezes são as placas que estão precisando para você seguir a viagem. E parar de ter medo da morte, porque isso é só uma jornada. Nós estamos só numa parte da jornada. E a gente vem de uma outra essência. Essa essência chama energia e vida eterna. Então, quando lê de novo lá na Bíblia, na minha casa tem várias moradas, a casa do meu pai tem várias moradas, entender que tem um processo que você está cumprindo etapa por etapa. E que tem amor por você, mesmo naquele momento que você mais esteja carente. Não, eu preciso de alguém para me fazer feliz. Esse alguém é você. É você sair da sua zona de conforto. Então, esse é o propósito do movimento dos 300. Eu tenho uma irmã que fala assim, Leninha, a gente morre sozinho mesmo, não tem conversa não, a jornada é nossa. E eu achava essa fala muito, não gostava dela. Porque eu sou terceira filha, ainda tenho criança, ainda gosto de gente que cuida de mim. E aí eu queria um meio termo, falei, nem cantar o céu, nem cantar a terra. A jornada é nossa, a gente tem que ser o nosso motorista da nossa vida, mas tem pessoas que são bálsamos, que a gente vai lá, a gente bebe a água delas e depois a gente volta melhor, reabastecido, com mais força. Às vezes a gente precisa disso, quando você fala assim, você tem que ser você, é você, tudo você, mas eu acho que a gente precisa de pessoas que nos abastecem e eu tenho várias. Assim, a gente não tem 1 milhão de amigos, mas eu tenho muitas pessoas que me abastecem em cada área da minha vida. E aqui é um lugar que eu sempre me abasteço e que eu termino assim, não cabendo em mim com cada pessoa que senta aqui, com esse olhar e com essa confiança que você me devolve, com essa energia super bacana. Então eu queria muito te agradecer
por ter confiado na árvore e a gente ter tido esse papo que eu achei maravilhoso. E eu quero que você guarde isso aqui, que leve com a energia da árvore para você ter isso. Eu que quero agradecer essa oportunidade, porque a vida é sincronicidade. A gente encontra as pessoas certas no momento certo para a gente poder potencializar a nossa jornada. E pode ter certeza que o que eu vivenciei aqui é uma sincronicidade de tudo que a gente vem tentando fazer com o próximo dentro do Show da Manhã, dos Ativistas da Felicidade. E assim como você me entrega esse presente maravilhoso, que é essa oportunidade de estar aqui com você, eu te batizo em nome da minha seita, você como um ativista da felicidade e ao mesmo tempo fazendo aí essa alimentação, né, emocional, espiritual, intelectual e demonstrando que a sombra de uma árvore tem o sol, tem o ar, tem o vento e tem a essência da vida. Basta a gente respirar. Vamos lá, tamo junto, assim é. Ok, Um abraço, claro. obrigada. Eu que te agradeço.